A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Do nada um frio, depois de um calor e umas queimadas por aí, o frio chegou, né? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Nós começamos uma série de exposições aqui nessa carta. Na verdade, nós ainda não entramos propriamente no texto. Nós estamos falando sobre algumas coisas que são importantes antes de entrar aqui no texto de Filemon, né? Mas mesmo assim nós vamos fazer a leitura aqui. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, carta de Paulo a Filemon, do verso 1 ao verso 7. Antes de fazermos a leitura, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer e louvar ao Senhor por mais um dia, que o Senhor nos permite estarmos aqui na Tua casa. Nós queremos clamar que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós somos completamente dependentes do Senhor, ó Deus. Nós reconhecemos a necessidade que temos de Ti, reconhecemos as nossas fraquezas e clamamos a Tua misericórdia sobre nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, para que o Teu Evangelho não só faça parte de nós, transforme a nossa vida, mas que as pessoas que estão à nossa volta possam de fato ver Cristo em nós. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo a Filemon, só tem um capítulo, né? São apenas 25 versos. Nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo de número 7. A palavra de Deus diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que também é nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Somente até aí. Nós começamos uma série de mensagens cujo tema é em nome do amor. Essa é uma expressão que Paulo utiliza aqui nessa carta, a gente vai ver na continuação do texto, que Paulo vai dizer que convinha que ordenasse a Filemon aquilo que convém, mas ele iria solicitar, pedir, versículo 9, em nome do amor. Se a gente pensar nessa carta no geral, o amor é o tema central dessa carta. O amor e quais são os desdobramentos do amor cristão, do amor que nós demonstramos uns pelos outros. Nos desdobramentos desse amor, nós vamos ver que há perdão, há reconciliação, há ajuda mútua, há companheirismo. E nós vimos na semana passada que o Evangelho, ele tem uma ética contraditória à ética do mundo. Porque no Evangelho, ou no reino de Deus, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. As coisas loucas confundem as sábias. Aquele que quer ganhar a vida deve perdê-la. Quando você é ferido, você não revida, mas você dá a outra face. Isso é totalmente contrário ao mundo, ou contrário àquilo que o mundo ensina. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o chamado do Evangelho para nós. O Evangelho, ele exige de nós algumas coisas. Quando nós falamos sobre a mensagem do Evangelho, normalmente nós pensamos no Evangelho somente como uma mensagem para os perdidos. Nós pensamos no Evangelho somente como uma mensagem, as boas novas de salvação, para aqueles que estão nas trevas e que precisam de Cristo, que precisam se converter dos seus maus caminhos. Mas o Evangelho, ele também é uma mensagem para nós, que já somos salvos. O Evangelho, ele deve fazer parte de nós, da nossa vida, do nosso coração, do nosso cotidiano.
O Evangelho não é só uma mensagem que nos transforma no sentido de que nós fomos salvos por Deus, mas o Evangelho nos transforma dia após dia. E essa mensagem, o Evangelho, ele tem um chamado para nós. Ele exige de nós algumas coisas. Não é só nos converter a Cristo, mas há algo que vai além disso. Algo que envolve a nossa prática. Algo que envolve os nossos relacionamentos. E como nós temos visto até aqui, nós não entramos propriamente na carta, mas como nós vimos na semana passada, o Paulo agora escreve essa mensagem para Filemon, uma mensagem que agora traz para Filemon um peso muito grande, porque Filemon dizia que cria no Evangelho. Filemon até, nós lemos aqui a passagem, demonstra através das suas obras a fé que ele tinha. Mas ele estava diante de uma circunstância que era muito difícil, muito complicada para ele. Onésimo, um soldado, um escravo, roubou Filemon, fugiu para a capital, estava lá foragido, se converte a Cristo. De alguma forma ele encontra ali o apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma nessa situação, ele encontra o apóstolo Paulo, ouve a mensagem do Evangelho, se converte, fica sabendo da história. Paulo conhece Filemon, manda Onésimo de volta com essa carta. E Filemon agora, irmãos, estava diante de um dilema. Filemon estava diante de algo real, que o Evangelho cobrava dele. Não era só agora Filemon dizer que cria no Evangelho, mas ele deveria demonstrar isso na prática, em algo muito difícil para Filemon, com certeza difícil para Filemon. Imagine você nessa história, alguém rouba você, foge, e aí de repente volta. E volta com uma carta dizendo, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa reconciliar com esse irmão, porque agora não é só um escravo, é um irmão caríssimo. E ele tinha agora o chamado do Evangelho. O chamado para quê? O chamado que o Evangelho também nos dá. O Evangelho, ele nos chama a demonstrar auxílio e exortação mútua. Nós devemos auxiliar e exortar uns aos outros. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6, versículos 1 a 3, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem, e algumas versões diz, corrige essa pessoa com espírito de brandura. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Vejam que essa mensagem de Gálatas aos Gálatas, que Paulo também escreve àquelas igrejas da região da Galácia, está nos dizendo que nós agora, crentes em Cristo, nós somos chamados pelo Evangelho a ajudar um ao outro, auxiliar um ao outro, exortar um ao outro. E aqui o contexto é, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum erro, em algum pecado, vocês que vivem ou que vivem uma vida de piedade, que são espirituais, devem corrigir, mas não de qualquer forma, não com peso, mas vocês devem corrigir com espírito de brandura, de mansidão. Então veja, nós somos chamados à restauração, à comunhão uns com os outros, e quando há alguma falta em nós, em relação a outro, ou vice-versa, nós somos chamados a restaurar a comunhão, e fazendo isso com espírito de brandura, corrigindo, mas com mansidão, corrigindo, exortando, aconselhando, mas fazendo isso com amor. E veja o que Paulo vai dizer, que quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Quando nós levamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. Que lei é essa? O que Jesus fez por nós? O que Jesus fez a nosso favor na cruz? Ele carregou o nosso peso. O peso do pecado que deveria estar sobre nós, Jesus levou sobre si. Então, quando Paulo escreve aqui, ele diz que nós devemos exortar, corrigir com espírito de brandura, cuidar para que nós não caiamos na mesma falta e levar a carga uns dos outros para cumprir, então, a lei de Cristo. O Evangelho nos mostra que Jesus levou sobre si os nossos pecados, o nosso fardo, a nossa carga, ele carregou sobre si.
Veja o que ele diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja o chamado de Jesus para nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, a não só perdoar, a não só reconciliar, a corrigir com espírito de brandura, mas colocar a carga do outro também sobre nós e ajudá-lo. E essa é uma ajuda que acontece de forma mútua. Então, nós olhando para esse chamado do Evangelho, nós podemos perceber que Jesus, ele manifesta da forma mais pura e sublime o que o Evangelho cobra também de nós. Porque quem era Jesus e quem somos nós? Se Jesus, sendo Deus, se fez homem e levou sobre si os nossos pecados, o nosso fardo, o que dirá também de nós, que devemos levar o fardo uns dos outros? Muitas vezes alguém faz algo contra nós e nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos restaurar. Alguém comete alguma falta e nós não corrigimos com espírito de brandura. Nós somos duros na correção. Há um momento de ser duro. Mas há um momento em que nós também precisamos, mesmo na dureza, e Deus também nos trata com dureza, trata o nosso pecado com dureza, mas Deus demonstra amor a nós. Deus corrige o filho a quem ama, disciplina o filho a quem ama. E Deus o faz com brandura. Porque se Deus não fizesse com brandura, sabe o que sobraria ou restaria de cada um de nós? Condenação, inferno, fogo eterno. Se Deus não tratasse os nossos pecados em Cristo Jesus com brandura, todos nós estaríamos condenados. Obviamente, Ele condena o pecado, Ele condena o pecador que rejeita a salvação em Cristo Jesus, mas para aqueles que se humilham na presença do Senhor, que reconhecem os seus pecados, Deus trata o pecado, sim, colocando em Cristo, nos tratando com brandura. Deus é longânimo, Deus é longânimo. Deus poderia muito bem destruir, e se você acha que as queimadas aí, né, a gente estava até conversando sobre isso, foi muita coisa, imagine se aproximando do tempo da tribulação. Alguns acreditam que a igreja passará, alguns acreditam que não, mas imagine só, chegando no fim dos tempos, onde a gente olha para todo mundo e a Bíblia nos diz que a criação geme aguardando a redenção, que o mundo vai de mal a pior. Irmãos, Deus é longânimo, nós também devemos ser. Agora imagine essa mensagem sendo levada até Filemon. Filemon, Onésimo foi surpreendido nessa falta. Agora você deve demonstrar o poder do Evangelho na sua vida, Filemon. Em que agora não só o Evangelho te salvou, mas o Evangelho te faz um chamado para que você se junte a Onésimo, que era antes o seu escravo, mas agora é um irmão caríssimo, um irmão precioso. E você, Filemon, carregue junto com Onésimo a carga dele. Carregue o seu fardo. Imagine só agora Filemon recebendo essa mensagem. Irmãos, o Evangelho nos chama a auxiliar uns aos outros, exortarmos mutuamente, carregarmos as cargas uns dos outros, e de forma branda, de forma que quando alguém cai em alguma falta, é surpreendido em alguma falta, nós devemos demonstrar o poder do Evangelho na nossa vida e na vida daquele que está cometendo a falta, de maneira que ele pode ser restaurado. Filemon, carregue junto com Onésimo a carga dele. O que mais o Evangelho nos chama? O Evangelho nos chama a ter estima, a ter apreço, afeto uns pelos outros. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 4. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente.
Não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Cada um, agora preste atenção aqui, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha o que o Evangelho nos chama a fazer. O Evangelho nos chama a essa exortação, a essa consolação, a essa comunhão do Espírito, a esse afeto, compaixão uns pelos outros, e nos chama a viver de forma humilde, não buscando os nossos próprios interesses, as nossas próprias vaidades, mas buscando os interesses que são próprios também dos outros. Veja, irmãos, isso é o que o Evangelho nos chama a fazer. Agora imagine Filemão sendo colocado nesse chamado. Olha, Filemão, você não deve agora atender somente aos seus interesses próprios, mas aos interesses do Evangelho. Paulo vai fazer isso, a gente vai falar um pouco sobre isso na carta depois. Mas nós também somos chamados a isso. E veja como isso vai totalmente na contramão daquilo que nós aprendemos desde o início. O que você aprende? Que você precisa ser alguém na vida para quê? Para ter sua casa, seu carro, sua família, seus bens, dinheiro, herança e coisas nesse sentido. Nós não somos ensinados no mundo a deixar os nossos próprios interesses em prol dos interesses dos outros. Mas no Evangelho nós somos. No Evangelho nós somos chamados a abandonar as nossas próprias vontades e servir o outro. Ser apoio para o outro. E veja que, de novo, Cristo é a manifestação mais pura e sublime do Evangelho, em como Cristo também faz isso. E veja que Paulo, ele nos poupou de pensar em algum exemplo em Jesus, daquilo que Jesus fez e que cumpre esse chamado do Evangelho. Porque, se você ler Filipenses, capítulo 2, logo depois, nós lemos do versículo 1 até o versículo 4. Se você ler do versículo 5 até o versículo 11, Paulo vai dar o exemplo do próprio Jesus. Então ele vai dizer o seguinte: vocês precisam exortar, consolar, ter comunhão, ter afeto, sentir compaixão. Vocês devem não ter em vista o que é propriamente seu, os seus próprios interesses, mas do outro. E aí ele dá o exemplo de Cristo. E o que ele fala de Jesus? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus. O que Jesus fez? Ele existindo em forma de Deus, ele sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Em outras versões vai dizer, ele não considerou ser igual a Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, quando se fez homem, ele deixou a sua divindade de lado. Ele se fez homem, plenamente homem, deixou toda a sua glória, ele foi reconhecido em figura humana, se tornou semelhante aos seres humanos, ele se esvaziou e foi servo. Olha o exemplo que Paulo está dando aqui, de alguém que não teve os seus próprios interesses, como sendo algo que ele deveria usurpar. Agora eu vou usar aqui a linguagem de Paulo. Pelo contrário, ele se fez homem, habitou entre nós, foi obediente ao Pai, se humilhando, e ele foi até a morte, e morte de cruz. Veja como é interessante aqui a forma como Paulo constrói esse texto. Porque ele está dizendo, ele está nos mostrando, que a humilhação do Filho eterno de Deus, do Senhor Jesus, na sua humilhação, na sua encarnação, ele fez o quê? Ele veio para cumprir o interesse do Pai. Ele veio e fez a vontade do Pai e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Nada que nós fazemos como igreja, seja dentro ou fora da igreja, deve ter como objetivo os nossos próprios interesses. E isso é totalmente contrário daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos. Porque se você quer ser alguém na vida, é por interesse próprio, não é pelo outro. Se você quer ter uma boa formação acadêmica, fazer uma pós-graduação, doutorado, um mestrado, muitas vezes
Você não está nem aí com o próximo. Você quer reconhecimento próprio. Você quer, por interesse próprio, ir atrás daquilo, dos seus sonhos, dos seus objetivos, e essa é a mensagem que nós ouvimos hoje. Você é bom, você é capaz, vai atrás dos seus interesses, não se importe com o que os outros estão falando, vai atrás daquilo que você ama, faça o que o seu coração deseja, mesmo que isso ofenda alguém, ninguém tem nada a ver com você. Mesmo que isso cause algum prejuízo ao outro, esqueça. Mas o Evangelho nos chama a fazer o quê? A não ter como objetivo os nossos próprios interesses, mas também o do outro. E é exatamente isso que Paulo faz na sua carta a Filemon. Filemon, você está agora diante de um escravo fugitivo. Qual é o seu interesse com ele, Filemon? É o trabalho dele. O seu interesse é que ele continue te dando lucro. O seu interesse é que ele não te dê nenhum tipo de prejuízo mais. O seu interesse é que ele pague agora tudo que ele te deve. Mas agora ele é o irmão em Cristo. E qual que é o chamado do Evangelho para você, Filemon? O chamado do Evangelho para você é que você tenha esse escravo como fugitivo, não como alguém que é inútil para você, mas alguém que é útil tanto para você quanto para mim. É o que Paulo vai dizer na carta. Que você tenha nesse homem agora, em Onésimo, um irmão precioso, um irmão caríssimo, que você tenha apreço, estima, afeto por Onésimo, porque ele não é mais qualquer um para você. Ele não é só um escravo fugitivo. Ele é um irmão precioso. Você precisa agora olhar para esse homem, para esse irmão precioso, e ter afeto por ele, ter estima por ele. Não ter em vista o que é propriamente seu, mas o que também é dele. Se ele te causou mal, perdoa e recebe-o. Esse é o chamado do Evangelho para Filemon. E é o chamado do Evangelho para nós também. Quantas e quantas vezes pessoas nos fazem ou nos causam mal? Quantas e quantas vezes as pessoas, de alguma forma, trazem prejuízos a nós? E aí tem aquele ditado, né? Eu não quero ver o fulano nem pintado de ouro na minha frente. Se eu estiver numa rua, numa calçada, é ele na outra. Se ele vir para a minha direção, eu volto para o outro lado. Não quero nem saber do fulano. Não é esse o chamado do Evangelho para nós. Lembra da semana passada que nós falamos? Jesus ordena que nós oremos pelos nossos inimigos. Amemos os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem ou ferem a nossa face, oferecer o outro lado. É isso que o Evangelho nos chama. Ainda mais para aqueles que são irmãos em Cristo. Então Deus nos chama para ter estima, apreço, afeto uns aos outros. E por último, e talvez o mais difícil, o Evangelho nos chama a andar no caminho excelente. Que caminho excelente é esse? Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Eu passo a mostrar-lhe um caminho mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a fim de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Paulo estava escrevendo aqui essa carta aos crentes da igreja de Corinto. E há alguns, especialmente, que achavam ser superiores aos outros por causa dos dons que eles tinham, que eles haviam recebido do Senhor. Mas aí Paulo escreve dizendo o seguinte, e você pode ler anteriormente, no capítulo 12, seja no início do capítulo, no final do capítulo, é isso que Paulo vai dizer. Ainda que nós, como povo de Deus, tenhamos diversidade nos dons, o Espírito é o mesmo. O Senhor que concede esses dons é o mesmo. O Deus que opera em um e que concede um dom para um, é o mesmo que concede o dom para outro.
Nós, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, devemos entender que os dons são diversos, há diversidade no serviço, há diversidade nas realizações, mas Deus é aquele que opera tudo em todos. E aí é nesse contexto que Paulo escreve sobre o amor. Você pode achar que tem um melhor dom e pode achar superior ao outro por causa do dom que você tem, mas se você não tiver amor, não adianta nada, não adianta nada. Porque assim como o corpo tem muitos membros, os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, é o que Paulo vai dizer. Então, lá em Corinto havia aqueles que tinham certos tipos de dons que aparentemente poderiam ser superiores aos outros, mas Paulo escreve e diz o seguinte: olha, vocês que acham ser superiores uns aos outros, por causa do dom que vocês têm, saibam que o Senhor, quem concedeu tanto a você quanto ao outro, é o mesmo. E o Espírito Santo concede esses dons com um fim proveitoso. Se eu tenho um dom e você tem outro, foi Deus quem concedeu assim, e tem um propósito. Não é porque eu estou aqui à frente pregando que eu sou superior a qualquer um de vocês. Não é porque você talvez tenha o dom de evangelizar, se você tem o dom da misericórdia ou que você tem o dom da contribuição, já viu que a Bíblia fala sobre o dom da contribuição. Então porque eu contribuo mais, o meu dom é mais importante que o outro. Nada. O Evangelho nos chama a andar no caminho excelente. Que caminho excelente é esse? Mesmo que eu entregue todos os meus bens e dê aos pobres, mesmo que eu entregue, olha como Paulo está dizendo isso, mesmo que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se isso não tiver amor, se não tiver amor, de nada me adiantará. Agora pense nessa mensagem aplicada a Filemão e a Onésimo. Filemão, você acha que por ser um senhor de escravos, você acha que por na sua casa ter uma igreja, que é o que Paulo vai dizer aqui no começo, né? Você acha que por você agora ser um exemplo, mesmo diante de outros, você é superior a Onésimo? Você não é, Filemão. Você não é. Mesmo que você tenha tudo isso, se você não amar Onésimo, você não está colocando em prática o evangelho que você diz crer. Mesmo diante de tudo isso que você faz, mesmo que na sua casa exista uma igreja, mesmo que você seja um exemplo entre todos, mas se você não colocar isso agora à prova, do que adianta? Você pode, Filemão, vender tudo que tem e dar aos pobres. Você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Mas se você não amar Onésimo agora na prática, isso não adianta de absolutamente nada. Veja que nós estamos falando de dois opostos, humanamente falando, dois opostos. Um senhor e outro escravo. Sabe o que Onésimo receberia se fosse qualquer outro? Imagine qualquer outro lá na época do Império Romano, tendo um escravo que o roubou, fugiu e que agora foi encontrado. Sabe o que ele receberia? Você não sabe, vai ficar curioso aí, até a próxima mensagem. Brincadeira. Ele seria morto. Ele seria morto. A lei humana permitia que ele fosse entregue para ser morto. E agora nós temos dois extremos, humanamente falando: servo e senhor, escravo e um livre, um tendo causado um mal para o outro. E aí o que o Evangelho chama a fazer? Vocês são um em Cristo, vocês são um só corpo. Gálatas 5, 22 a 24 vai dizer sobre o fruto do Espírito. E ele inicia dizendo: o fruto do Espírito é, alguém lembra o primeiro? Amor. E aí depois ele encerra lá no final, dizendo no versículo 24, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se você ler anteriormente aqui o que ele escreve para as igrejas da Galácia, ele vai dizer, vocês devem viver no Espírito. Vocês não devem satisfazer as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são coisas opostas entre si. Mas os que são guiados pelo Espírito, eles vivem segundo o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com o amor.
Filemon, se você é um filho de Deus, se você é guiado pelo Espírito do Senhor, você precisa amar, porque o amor é um fruto do Espírito. Se você não demonstra amor agora por esse homem que te causou mal, qual é o evangelho que você crê? Não passa de palavras? Você não deve, agora usando João, você não deve amar de boca, de língua, de palavra, mas de fato e de verdade. Tiago vai dizer que a lei do reino, conforme a Escritura diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós devemos viver, andar, caminhar no Senhor, entendendo que nas nossas relações haverá sim problemas. Haverá sim momentos em que nós entraremos em conflito uns com os outros. Haverá sim momentos em que nós vamos desejar que os nossos próprios interesses sejam colocados ali e que eles, os nossos próprios interesses, sejam cumpridos. Mas o Evangelho nos chama a ajudar, exortar, auxiliar uns aos outros, a ter estima, afeição, apreço, a amar uns aos outros. É isso que o Evangelho nos chama. Para encerrarmos, quero encerrar com algumas aplicações para nós. Primeira aplicação: nós não somos superiores uns aos outros. Muitas vezes nós nos colocamos como superiores, seja por causa do status social, seja por causa da nossa condição financeira, do nosso intelecto, da nossa capacidade, ou porque nós somos crentes há mais tempo, ou porque nós frequentamos a igreja todo culto, ou porque nós damos mais dízimo, participamos dos cultos e das programações da igreja sem faltar uma. Talvez você lê mais a Bíblia que o outro, talvez você ora mais que o outro, mas isso não faz de você superior. Isso não coloca você acima de qualquer um. Quando nós nos colocamos, ou achamos que somos superiores uns aos outros, por qualquer uma dessas coisas, nós estamos sendo muito religiosos, mas não servos, não discípulos. Se você acha que por aquilo que você faz ou deixa de fazer, ou por aquilo que você é superior ao outro, você é muito religioso, parabéns, mas você não é um discípulo, você não é um filho de Deus verdadeiro. Ou você precisa quebrantar o seu coração e se lembrar que o maior no reino dos céus não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. Veja que Jesus vai dizer: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Nós não somos superiores uns aos outros. Segundo lugar, e que decorre disso, é que as nossas faltas, os nossos pecados, eles devem ser perdoados mutuamente e corrigidos com brandura. Quando nós falamos normalmente de disciplina na igreja, o que normalmente vem à nossa mente? Alguém que fez alguma coisa, cometeu algum pecado, foi excluído da igreja, vai ficar um tempo ali no banco sentado sem fazer nada. É isso que a gente pensa de disciplina. Disciplina não é isso. Isso é uma parte da disciplina. Mas veja que a disciplina vai além. A disciplina diz respeito ao fato de que nós restauramos a vida daquele que foi acometido de alguma falta. Disciplina diz respeito ao fato de que nós, como igreja, perdoamos. Assim como o Senhor nos perdoou, nós também perdoamos e buscamos restaurar a comunhão. Veja que isso normalmente é decorrente do aspecto de que nós pensamos ser superiores aos outros. Alguém cometeu um pecado há 5, 10 anos atrás, confessou o pecado, se arrependeu do pecado, mas nós continuamos tratando aquilo como se nós estamos disciplinando aquele fulano, ele cometeu aquele pecado há 10 anos atrás. Não merece reconciliação com a igreja. Não merece perdão. Não merece ser agora tratado como um discípulo. Veja, muitas vezes é isso que nós fazemos. Quantas e quantas pessoas, talvez você e eu conhecemos,
que cometeram pecados no passado, que se arrependeram do pecado, foram perdoadas pelo Senhor, mas a igreja não perdoa. A igreja olha torto, olha de cara feia, não, aquele fulano lá, olha, cuidado, porque lá é pecador. Irmãos, eu conheci uma pessoa, lá em Rio Bom, era de uma igreja lá, que ele foi disciplinado pela igreja. E os irmãos que eram da mesma igreja não cumprimentavam essa pessoa nem na rua, porque ela estava em disciplina. Muito religiosos, mas não são discípulos, não são servos, não se humilham. Veja que pensam ser superiores ao outro, que se arrependeu, que confessou, que você percebe a mudança de vida, mas que agora é deixada de lado, é deixada de escanteio porque cometeu um pecado há 10 anos atrás. Irmãos, nós precisamos perdoar as faltas e corrigir com espírito de brandura. E por último, nós devemos trilhar o caminho excelente. Nós devemos amar uns aos outros. Você já se perguntou por que que eu posso amar alguém? Ou por que que eu sou capaz de amar alguém? Já se perguntou isso? Porque você é nova criatura. Se você é nova criatura, você é capaz de perdoar. Você é capaz de demonstrar amor. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes a gente acha, não, é simples, né? Imagine lá Filemão, Onésimo chegando. E agora? Ih, que vontade, né? De enforcar. Não é fácil. Perdoar não é fácil. Demonstrar amor não é fácil. Mas nós devemos trilhar esse caminho excelente. Porque é isso que o Evangelho nos chama a fazer. Em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Colossenses 3, 9 a 11, não mintam uns aos outros, uma vez que se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que renova para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, por que que nós conseguimos ou podemos demonstrar amor uns aos outros? Porque nós somos nova criatura. Porque como nova criatura, nós somos agora refeitos à imagem de Cristo. Efésios 2:10, somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu já conheci pessoas que tinham ali rivalidades com outras e dizia claramente, eu não perdoo fulano de tal por aquilo que ele fez. E se dizia crente. E aí 1 João, você lê 1 João que vai dizer, olha, aquele que odeia seu irmão é mentiroso, é assassino, não pode amar a Deus. Porque como ele vai dizer que ama a Deus, que ele não vê, e odeia o seu irmão a quem vê? Então veja que o nosso cristianismo é colocado em xeque quando essas questões acontecem. É muito fácil ser crente quando está tudo bem. É muito fácil ser crente, e agora usando o linguajar popular, quando ninguém está pisando no seu calo. É muito fácil demonstrar amor quando a pessoa faz só o bem para você. Mas veja, Deus demonstrou o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós como? Bons, justos, santos. Sendo nós ainda pecadores, Deus demonstrou o seu amor por nós. E nós também somos chamados a demonstrar amor uns para com os outros. É fácil? Não, estou dizendo que é fácil. Mas é o chamado do Evangelho para nós. Colossenses 3:13, o último verso para nós encerrarmos. Suportem uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então o Evangelho nos chama a demonstrar auxílio uns aos outros, carregando as cargas, a ter estima e apreço pelos nossos irmãos, a andar no caminho excelente, no caminho do amor,
e que nós assim podemos fazer, cumprindo o chamado do Senhor para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, agradecer pelo fato de que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Obrigado pelas bênçãos e dádivas que temos recebido das tuas mãos. Pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Evangelho não só seja uma mensagem viva e vívida em nosso coração, mas que também na nossa vida prática, Deus, nós possamos demonstrar que de fato somos filhos do Senhor. Sabemos que não é fácil, Deus. Sabemos que há momentos de luta, há momentos de fraqueza, há momentos, ó Pai, onde haverá rivalidades uns com os outros, onde nós nos colocaremos em oposição uns aos outros, mas que o Senhor quebrante o nosso coração. Quebrante o nosso coração para que nós possamos de fato cumprir o chamado do Evangelho do Senhor para a nossa vida. E possamos ter como exemplo o servo Filemon e Onésimo, aqueles que estavam ali diante daquela causa. Possamos ter o exemplo de Paulo, aquele que se coloca como o mediador nessa situação, nessa circunstância, trazendo restauração entre um e outro. E assim como Cristo, que sendo Deus, se fez homem, se despiu de todas as suas atribuições divinas, se fez homem, habitou entre nós, foi reconhecido como figura humana, foi servo, foi escravo, se humilhou, foi obediente até ao Pai, até a morte, e morte de cruz. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que o Teu Evangelho nos transforme e que assim nós possamos demonstrar na prática o amor do Senhor por nós. Nós oramos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.